vamos lá, todos aí sejam bem-vindos. Estou começando a gravar agora. Um abraço para o professor Bosco. Hoje a gente vai falar da segunda parte sobre artes marciais e agora em diante, nas minhas aulas, todos serão convidados, né, para assistir, se assim desejar, porque já está lá mesmo, lá no canal do YouTube, então está aberto para todo mundo, então não é segredo para ninguém, então qualquer um que queira participar será bem-vindo. Espero que vocês tenham assistido a aula número 1 sobre a origem da arte marcial chinesa. A gente hoje vai falar da parte 2, porque as artes marciais na China, como vocês sabem, é um negócio enorme, gigantesco, então precisaria anos para a gente fazer um trabalho digno assim, para explicar cada detalhe do que a gente chama aqui no Ocidente de Kung Fu, e que lá é o Shu. É diferente a ideia, né? Então quem assistiu a parte 1 já sabe o que significa o Shu, o que significa Kung Fu, ou Gong Fu, tá? Então o professor dividiu em duas partes. Hoje a gente vai falar apenas sobre o Kung Fu de Shaolin, bem rapidamente, como surgiu, características, mitos. Tem muito mito aí, né? Muitas lendas. Né? Então bora lá. Vamos já aqui compartilhar aqui a tela. Isso. Então, pessoal, tá todo mundo vendo aí, né? Faz joinha, se tá vendo. Aí. Então hoje, opa, mais um aqui entrando. Então hoje nós vamos falar então na parte 2, que eu acabei de falar, de Shaolin. Em mandarim a gente fala punho de Shaolin, é Shaolin Quan. E em cantonês, Siu Lan Quen. Tem essa diferença, né? Então, como a gente vai também falar sobre os dois templos, é por isso que eu coloquei aí, né, as duas nomenclaturas aí. Tá? Essa imagem que o professor colocou aqui na capa do slide é uma imagem, uma ilustração que existe lá no Templo do Norte, que é uma ilustração de época, né? Século retrasado, né? Século 17, né? Século 17, século 15, 14. Então, é uma das imagens que sobreviveu a um incêndio que também teve lá, porque eles guardaram pólvora lá num período de guerra lá, né? E explodiu lá a munição lá. Então, isso é uma das ilustrações que sobraram lá dos monges treinando dentro do templo, tá? Então simboliza isso aí. Você vai ver que eles são meio gordinhos, né? Os monges meio gordinhos, alguns gordinhos, alguns com rostos assim que não são, parece que não são chineses, são meio indianos, né? Então isso é muito interessante você notar essa digamos assim, influência ali, né? Um pouco da cultura indiana, naturalmente, né? Acho que eu coloquei umas coisas a mais. Então, só para a gente já sabe o termo, que é arte marcial, a gente sabe o que significa o Shu, né? Que é como eles chamam lá, arte marcial. Mas o que interessa é isso. O primeiro monastério do norte, né? O primeiro monastério surge no norte. Então, o Templo Shaolin que a gente assiste, tem um seriado antigo que chama Kung Fu, né? O David Carradine, que é bem conhecido. Você vai ver o Templo do Norte, que é esse que está aqui, que o professor fez circulado em laranja. Então esse é o templo onde tem lá os filmes do Jet Li, né, que você já deve ter assistido, Câmara 36 de Shaolin, por exemplo, ou o último que fala sobre o Shaolin com o Jack Chan e Jet Li também. O Jack Chan faz o papel lá do cara que faz a comida lá, né? Do cozinheiro. É muito interessante esse filme, né? Fala bastante das características assim, de Shaolin do Norte. Então a maioria dos filmes é baseado nisso que vocês estão vendo aí, o Norte. Surgiu em 495 depois de Cristo, tá? Então olha como é antigo, né? Tem mais de 1000 anos, pô, certo? Né? Em 2495 ele vai fazer 2000 anos disso aí, né? Certo? Então tem praticamente, né, pessoal, tem mais de 1500 anos, né? Certo? Concordam? Concordo.
E o outro, o segundo que surgiu, segundo as lendas que é contada, ou lenda, ou contado boca a boca na minha família de Kung Fu, seria o Monastério do Sul, que teria sido construído, segundo o que eu aprendi, entre 600 e 645 depois de Cristo. Ou seja, em torno de quase depois de 100 anos, né, praticamente 105 anos, surgiu o Templo do Sul. Certo? Tá, depois a gente fala sobre o surgimento. Vamos falar do norte primeiro. Então, essa arte fica na China, né? A parte do norte é mais ou menos por aqui, Renan, aqui, ó, onde eu estou passando o mouse, tá certo? E o segundo, que fica, por isso que fala que é no norte. Tá desligando meu negócio. Então, por isso que fala que é no norte. E no sul é onde eu estou passando agora o meu mouse, que é Fujian ou Fuken. Então, essa região aqui que surge o do sul, que é o segundo. Tá bom? Então, Renan, aqui, e o sul aqui. Por isso que fala Templo do Norte e Templo do Sul. Beleza? O templo, ou a gente falar Templo Shaolin, não tá certo, porque não era só digamos assim, vamos imaginar, uma igreja lá, um templo. Não era só um templo, era um monastério. Então era um monte de templos, era um negócio assim, bem grandão, imagina, a China é tudo gigante, né? Então era um território bem grande, onde ficava o que a gente fala Templo Shaolin, mas o certo é a gente falar Monastério de Shaolin. O que significa Shaolin, professor? Tá falando aí, não explica o significado? Tava esquecendo já. Shaolin quer dizer jovem floresta. E quando ele foi construído lá no norte, existiu uma floresta jovem ali, né? Provavelmente eles plantaram também várias árvores ali. Então por isso que ficou esse nome, Jovem Floresta. Existem outros significados também, a ideia de você semear o Chan budismo, já vai chegar nisso, para as pessoas e tal. Então nascendo uma jovem árvore e tal, né? Então tem tudo isso dentro da cosmologia. Como que surge o templo Shaolin? O imperador conhece o Chan budismo e manda construir lá o templo, por causa que existia essa relação entre a Índia e a China muito grande. Num período lá, então é criado o templo Shaolin, eles começam a estudar o budismo lá dentro. Anos depois, muito tempo depois, o Bodhidharma, é lenda isso. Diz que um monge lá, 28º patriarca de Buda, né? O 28º descendente de Buda, foi até a China, foi até o templo e constatou algumas coisas que não estavam sendo feitas corretas lá. Por exemplo, o monge ele não conseguia meditar corretamente. Aí o Bodhidharma falou, vocês não estão conseguindo meditar corretamente porque vocês não fazem atividade física. E aí ele começa a ensinar alguns movimentos lá da casta guerreira lá da Índia. Quem assistiu aí a arte marcial indiana vai lembrar lá do Vajramushit, das artes marciais lá indianas. Que é a classe guerreira lá, então príncipe, filho de general, treinava. Bom, então ele começa a ensinar os exercícios físicos que ele aprendeu lá, e também, né, porque esses exercícios mais da arte marcial lá. E vai embora. Aí tem várias lendas em cima do Bodhidharma, que ele ficou não sei quanto tempo meditando dentro de uma caverna, que é a caverna de Bodhidharma e papapá. Tudo lenda, pessoal. Tudo isso que eu tô falando é lenda. Não dá para comprovar que ele existiu mesmo e tal. É complicado. Diz que ele ficou 1 ano lá meditando lá, e aí os monges, nossa, vamos ver o que ele tem para falar. Ele falou isso daí, né? Bom, qual que é, então, como que a gente entende isso hoje? Que foi uma leva de monges que foram até a China e aos poucos foram ensinando a cultura do budismo. E dentro do budismo, a gente sabe que existe o caminho do meio, ou seja, você não pode só treinar meditação, só a mente, e não treinar o corpo, e não treinar o espírito, digamos assim.
também. Tem que ser tudo junto, um pouquinho cada um. Então não adianta você ser um gênio e morrer de ataque do coração aos 40 anos, porque você não faz nada. Não adianta nada. Você está sofrendo, então não é budismo. Então, dentro do budismo sempre teve um pouco de atividade física, sim, de preparação física para a manutenção do corpo da gente, né, meu? Então, por isso que o Kung Fu de Shaolin, né, é tido como completo e tal, porque ele leva muito em conta isso, né? Corpo, mente e alma, né? Corpo, mente e espírito, tá certo? Lembrando que espírito para o chinês significa muito a parte emocional. Bom, dentro do templo ele sofre, ele acaba tendo 3 influências importantes, que é o quê? Que a gente acabou de falar, né? O budismo, o taoísmo e o confucionismo. Tá certo? São 3, digamos assim, 3 correntes filosóficas que entram dentro do templo, uma mais, outra menos, e influenciam o que vai se chamar Shan, ou Chan budismo. Ah, professor, eu já ouvi falar do Zen budismo lá no Japão. Tem a ver? Claro que tem a ver. O Zen budismo lá do Japão vem do Shan budismo, ou budismo Shan, do templo Shaolin. Olha só que loucura, né? Uma coisa leva a outra, certo? Vejam aqui que todas essas fontes filosóficas e tal surgem mais ou menos no mesmo tempo, que é 500 a.C. Então, é mais ou menos ali, perto ali da criação também do templo, né? Que perto do templo, que é 500 a.C., tá ficando louco, professor? Então, quase 1000 anos antes de ser criado o templo do norte, o primeiro templo Shaolin, já existia todas essas filosofias, essas religiões, essas ideias dentro da China. Olha só, tá? O que a gente pode dividir aqui dentro do templo, então? O Shan budismo seria, sei lá, 70% daquilo que está lá dentro, né? O taoísmo traz toda a bagagem do respeito à natureza e tal. E o confucionismo, ele traz todo o sistema hierárquico dentro do templo. Então, o respeito ao irmão mais velho, o respeito ao mestre, dividir algo assim, né, do mais fácil para o mais difícil e tudo mais. É muito importante assim, a gente entender que o Kung Fu na China não é ensinado de pedacinho em pedacinho, em pedacinho em pedacinho. Então, por exemplo, na escola, a gente aprende uma parte no primeiro ano, aí a gente aprende a continuação no segundo e tal, mas são pedacinhos. Uhum. Na cabeça do chinês, nunca foi assim, na cabeça do ensino chinês. Não é assim, é diferente do nosso. A gente tem que ficar dividindo as coisas. Como eu dividi aqui, ó. Eu coloquei budismo, taoísmo, confucionismo, para falar para vocês. A China entende isso tudo diferente, entende por camadas. Então ele aprende uma camada sobre algo, depois ele aprende uma camada mais profunda, depois uma outra camada mais profunda. Então é assim que funciona a arte marcial lá também. E isso é muito difícil para nós entendermos, né? Precisa de um tempo para a gente quebrar o paradigma de aprender por pedacinho. Então lá ele ensina tudo bem simples, depois tudo um pouco mais difícil, depois tudo mais profundo, até você chegar ao máximo que o cara tem para te ensinar. E aí você que vai desenvolver a próxima camada de aprendizagem. Vamos lá. Então, nós temos aí o Buda, né, que acaba trazendo lá para dentro do templo, principalmente, o desapego, né, e a meditação, tá certo? Nós temos o taoísmo, que é aquele foco no yin, no yang, né? Beleza? E nós temos o confucionismo, que traz os valores da civilização, os valores para dentro do templo. Tá certo? Antes de entrar no período, vamos falar um pouquinho aqui do sistema. Então nós temos aqui o que eu aprendi na época que eu estava
dentro, aprendendo com esse grão-mestre aí, Benny Wang, por exemplo. Então, segundo o que a minha família fala de Kung Fu, que é a SBA Wing Chun, segundo o que a gente acredita que seja, mas isso aqui pode ser também, não é batata, tá, gente? Não é batata isso. Porque a gente só saberia o que acontecia mesmo dentro do templo se a gente tivesse lá. E não sobrou nada, não sobrou quase nada de documento. Muito pouco. Tanto do sul como do norte. Então isso aqui é uma ideia. Então a primeira coisa que a gente entende é que dentro do templo provavelmente existia como posso dizer, um sistema de Kung Fu. Então não era vários sistemas, então não era os 5 animais. A gente acredita que não eram só 5 animais lá. Você aprende, um cara ia aprender só o Kung Fu do dragão, o outro o Kung Fu do tigre, o outro o Kung Fu da serpente, o outro da garça. Né? Então eles não acham que era só isso. O outro do macaco, não acha que era só isso. Segundo, que se a gente for analisar friamente, é meio complicado a gente falar que o homem está lutando igual um tigre, porque a gente não é tigre. Muito menos um dragão. Muito menos uma serpente. Agora, a gente pode usar conceitos. E aí que é o Kung Fu de Shaolin é lindo. Conceitos. Teorias. Aí que é legal. Entendeu? Então, eu posso, por exemplo, fazer que eu estou numa posição de combate onde aqui é a boca da serpente e aqui é a cauda da serpente. E aí eu vou trocando, por exemplo, vou dar um exemplo bem assim, superficial. Tá certo? Bem superficial. Bom, então, por exemplo, vamos falar aqui sobre as coisas básicas que até dá para o professor ensinar depois para você por vídeo e tal. Então nós acreditamos que em Shaolin existia então um sistema. Você tinha a parte básica do sistema de Shaolin, que seria aprender o Shan budismo, que é a mistura de tudo aquilo lá que a gente já falou, do budismo, do taoísmo, do confucionismo. Aprendia, dentro disso, né, meditação, claro, mas aí aprendia a fazer os exercícios de respiração. Ah, Tai Chi Chuan, professor? Não, não tem nada a ver. Tai Chi Chuan é outra coisa, é outro tempo. Esquece. É uns exercícios budistas de respiração. Perfeito? Que é utilizado até hoje. O professor estava fazendo esses tempos aí. O Lian Qi, que é a mesma coisa. É treinamento de energia através da respiração. Respiração e visualização. Só isso. Tá certo? Porque nós temos energia aqui no oxigênio, cara. Vai respirar um negócio lá com poluição para ver se você não fica doente. Agora vai lá pra montanha e respira gostoso pra você ver. Fica até meio zonzo se for lá de tanto, né? Então, é limpo que é. Então, através do oxigênio, a gente também... E isso é comprovado cientificamente. Se você for correr uma maratona, você precisa de oxigênio para correr, mano. Você precisa de oxigênio como energia, bicho. Então, os monges sacaram isso lá atrás, lá. Há muito tempo. Né? Provavelmente os monges indianos também. Através de toda a sua cultura, né? Que eles têm lá sobre exercício físico, yoga e tudo mais, a arte marcial deles lá também. Olha que legal, né? Como a história vai se ligando. Então você aprendia, então, como eu estava falando, o Shan budismo, tem que ter lá na base. Tinha que ter o treinamento de energia respiratório, que aí não é marcial, galera, aí não é para luta. E como é um templo que ganhou um selo do imperador para ter uma milícia lá dentro, para ter uma classe lá guerreira, também a arte marcial, o Monte Seu, ou o Wushu, eles tinham que saber a base ali. Então, isso definia, nós acreditamos, a base de Shaolin. Tanto no sul, como no norte, a gente acha que também poderia ser assim, bem inteligente também, porque o sul se baseou no norte, né? Lógico, surgiu depois. Beleza. Então nós acreditamos que aí nessa parte inicial existiam os conceitos universais de Shaolin. São básicos e universais. Então lá dentro do templo eles entendiam que a gente tinha 6 posturas básicas, uma em pé neutra, a cavalo que a gente conhece, que é aquela bem aberta, arco e flecha, serpente, gato, ponta cruzada.
E nós tínhamos 6 trabalhos de movimentação de pé. Depois eu arrumo isso daqui, edito e coloco lá no vídeo quando subir, tá? Então aqui embaixo nós temos os 6 trabalhos de pés, que é o quê? Passo completo, semi-passo e troca. Esses 3 primeiros a gente faz desarmado, então são técnicas para se fazer desarmado. Movimentos que você faz desarmado. E aí você tem também passo deslizante, salto e sobressalto. Isso aí, dentro do templo, dentro do Kung Fu de Shaolin, pelo que a minha família estudou, era para ser usado com armas. Com armas. Depois, se quiser, eu explico por quê. Tá? Bom, juntando essas duas ideias aqui, por exemplo, a gente tem a câmera 36 de Shaolin. Por quê? É 6 vezes 6. 6 ideias vezes 6 ideias, 6 técnicas vezes 6 técnicas, 6 conceitos vezes 6 conceitos, 36. Vocês entenderam? É lógico que, por exemplo, para Shaolin você tinha as posições de mãos. Então tinha mão fechada, então isso aqui para ele não era dragão. Mão aberta, certo? Mão aberta seria palma, dedos, pulso. Olha só, antebraço e cotovelo. Então, aqui as armas na mão do monge era isso para ele. Então, por exemplo, isso era mão fechada. O olho da fênix é mão fechada, certo? Tudo isso aqui era mão fechada. Se eu bato assim, é mão fechada. Se eu soco, é mão fechada. Se eu bato aqui, ó, assim, ó, é mão fechada pro monge. Ele não ficava com... Era só um nome para ele saber. Ah, tá, aquela posição do olho da fênix, tá bom. Mas não era um estilo novo. Ah, fênix! Não era. Para nós não era, né? Para outras pessoas comprovarem, beleza. Não tem problema nenhum também. Tá? Aí isso daqui, mãos abertas. Então eu posso fazer palma, eu posso fazer assim, eu posso fazer com a costa da mão, pum, é mão aberta. Dedos. Eu posso falar que isso daqui é o quê? É a garra do dragão, eu posso falar que é tigre, certo? Mas para o monge não, isso aqui era só dedos. Era uma possibilidade que ele podia fazer movimentos com os dedos, de ataque e defesa. Né? Pulso, eu posso fazer pulso com o louva-a-Deus, eu posso fazer pulso com a serpente, eu posso fazer pulso com o grow, né, com a garça. Tudo isso era pulso. Eu estou usando o pulso para bater. Se eu usar o dedo, eu estou usando só o dedo numa posição de garça. Só isso. Mas isso é a mesma coisa para o monge. Aí que está o lance dentro de Shaolin. Estava, né, bem superior ao Kung Fu que se praticava no resto da China. É por isso que ele é tão querido até hoje. Por isso que ele é lendário. Tá? Perfeito. Então, é mais ou menos assim que funciona o Kung Fu para nós, da nossa família Kung Fu, dentro dos templos. Outra família pode falar diferente. Professor, tem como você comprovar isso? Não, eu posso mostrar, que eu acabei de explicar aqui para você, e você achar coerente ou não, mas não dá para explicar, porque não tem documentos suficientes para isso. Porque dentro da minha família Kung Fu, a gente teve acesso a muitos outros tipos de Kung Fu. Então, que a gente vai falar já. Por isso que a gente chegou a essas conclusões. Quando a gente estava falando lá dos 2 templos. Mais ou menos ali por volta de 600, então 645, houve um probleminha lá no sul. O imperador mandou chamar lá os monges guerreiros lá. E o templo mandou seus mestres bastoneiros. Bastoneiro porque eles usavam bastão para lutar. Porque tem aquele negócio dentro do templo, né? Sempre teve, até pelo menos o período revolucionário que eu vou falar. Que é o quê? Você não vai tirar a vida do próximo. Então todo o treinamento do monge Shaolin, ele sabia a parte marcial, mas ele usava muito mais, como a gente já conversou na outra aula, ele usava muito como defesa pessoal. Até porque existia muita viagem entre o monge chinês e o monge indiano, indo para a China, um indo para a China, o outro indo para a Índia, fazendo troca,
porque foi muito tempo para conseguir traduzir todos os documentos lá de sânscrito, né? Que é a língua lá escrita lá indiana da época, para o chinês da época. Tá bom? Por isso que tinha essas viagens. Então é por isso que eu falei que provavelmente a gente acredita que não existiu o Bodhidharma, isso daí é só uma lenda, que não dava para falar de todos os monges, então criou um nome lá só, né? Enfim. Bom, então em 600, ali próximo de 600, eles tiveram um grande problema lá no sul da China com invasão de piratas, às vezes vindo até do Japão. Não do Japão, né? Do Império lá, tá? Porque lá ainda não era o Japão, assim, eram vários... Era diferente, era outro nome. Bom, aí o templo manda então esses bastoneiros. Os bastoneiros vão lá e agem mais ou menos como especialistas. Então, lógico que eles pegavam lá tipo um pelotão lá do exército imperial da China da época e agiam de forma inteligente, né? De forma tática e tal. Então, eles serviam como isso. E em combate, ficou assim, as ações deles em afundar navio, em ataque a navio dos piratas, em vencer combates específicos ali na costa. Então foi muito notório, assim, porque, nossa, os caras, pô, os monges lá arrebentaram, meu. Pô, o cara só com bastão lá e tal. E chegou até os ouvidos do imperador. O imperador chamou esse pessoal, falou: olha, eu quero que vocês montem um templo aqui no sul. Porque fica mais próximo aqui desses problemas. Porque demora para vocês chegarem lá do norte até aqui, demora muito. Eu quero um templo aqui também. Aí foi criado, então, dois desses bastoneiros foram, né, segundo essa história que é contada de boca a boca na minha família, foi para lá pro norte, conversou lá com o Abade falou: beleza, pode ir, faz lá o templo lá, só que acha um lugar legal. Aí eles acharam um lugar muito parecido com o do norte e foi chamado então do Templo Shaolin do Sul. Com o passar do tempo, a gente vai entrar então no 21. Com o passar do tempo, o Templo do Sul foi também criando suas... Nossa, eu não escrevi o 21 aqui. Foi criando também as suas... Chega, né? Foi criando as suas particularidades diferentes do norte, porque fica bem longe. Naturalmente, então, as culturas ali do sul foram impregnando dentro do templo e o templo também impregnando fora do templo. Bom, mais ou menos em 1600, ou seja, 1000 anos depois do Templo do Sul ser criado ali, houve uma queda de um império e subida de outro. Então, o Império Ming, que é o Império Brilhante, que lembra primavera, então guarde isso na nossa cabeça, que lembra primavera, brilhante, ele cai, certo? E entra o Império Qin, o Império Qing, e eles vieram da Manchúria e eles sabiam que só na chicotada para segurar um povo inteiro do tamanho do povo Han, que era o povo da China. Então eles eram muito rudes. E isso causou muito problema com o povo. E o Império Ming, o Império anterior, ele tinha resgatado a cultura chinesa, a cultura Han. Porque antes do Império Ming, tinha o Império Mongol, que era dos caras da Mongólia, que não tinha nada a ver com a China. E eles não curtiram muito o povo chinês. Mesmo que vier mexicano aqui e dominar o Brasil, a gente não vai gostar, certo? Também não gostava. Então esse período mongol caiu, entrou em período Ming, aí o período Ming cai e entra o Qin. Mas o Ming era muito querido pela população, o Império Ming. Era muito querido, porque ele resgatou a cultura Han, que é o quê? O Shan budismo, o taoísmo e o confucionismo. Então começou a surgir sociedades secretas na China que queriam reestabelecer o Império Ming. Certo? Olha que loucura. Pessoal, eu já vou pegar aqui, eu vou fazer um novo link e eu vou lá nos nossos grupos e vou postar, tá bom? Que vai acabar daqui 6 minutos. Não, vamos dar 2 minutos, quando der 2 minutos aí eu faço isso, beleza? Então, ó,
que agora eu vi aqui que tem um tempo aqui restante, eu tenho 6 minutos. Aí eu faço outro e a gente continua. Ó, então quer dizer que ele só tá dando 30 minutos para mim, não tá dando nem 35 minutos esse programa. Então, quem sobrou, porque houve uma guerra, naturalmente, para cair um império e subir outro, teve guerra, bicho. Teve guerra e corrupção. E o Império Ming só caiu porque ele era estava extremamente corrupto. Seus governadores e tal. Certo? Por isso que o Império por isso que os Qing vieram lá da Manchúria, lá perto da Coreia, e conseguiram estabelecer o império deles. A história da China é muito complicada. E tem muita lenda no meio disso tudo que eu tô falando. Tô falando alguns fatos agora reais. Então começou a surgir, então a galera não tá gostando. Parte de quem sobreviveu da família real e parte de quem sobreviveu, que era alta cúpula do exército, general, essas coisas assim, correram pro Templo do Sul e se esconderam lá dentro. Esconderam lá dentro. Então, ao fazer isso, o Império, a galera lá, o Imperador Qin, né? Ele pegou e falou, estão lá dentro mesmo, virou budista, não vão mais encher o saco, deixa quieto lá. Mas, tudo bem, não vamos lá, deixa os caras lá. Alguns também se refugiaram lá no norte também. Beleza. Joia. Aí os caras começaram a falar, não, a gente precisa derrubar o Império Qin, eles são muito chucros, são muito estúpidos com o nosso povo, nós temos que colocar de volta o Império Ming. Tá aqui dentro do templo, aqui fugiu, agora eu tô falando uma parte que pode ser lenta, tá? Falando que foi falado de boca a boca que chegou até mim. Não dá para comprovar exatamente se aconteceu isso. É uma ideia que todas as artes marciais ali do Sul contam de uma forma ou do outro um pouco diferente, mas é mais ou menos como eu estou contando. Depois eu explico por que surge um monte de lenda. Já. Então lá no Templo do Sul, essa galera chegou e falou, não, mas a gente tem mesmo descendente aqui, né? Nós estamos aqui com um cara aqui do sangue real, a gente é facinho de estabelecer, não pode deixar ele morrer. Se ele morrer, não tem um cara do sangue real lá, que é filho do deus sei lá o quê, que é imperador deus, aquelas coisas de império, né? Ah, legal. Então nós sabemos que dentro a família real treinava, por exemplo, um sistema lá, que é o sistema Tonlong do Sul, ou seja, o sistema do louvo-a-Deus do Sul, que não tem nada a ver com o sistema do louvo-a-Deus que vocês já viram aí, do Norte, que tem um monte de filme, que é todo, né? Todo cheio de, assim, bonitão e tal, né? Esse sistema lá do Sul, ele é mais duro. Certo? Ele é mais durão. Mais sulzão mesmo, que o Sul, ele tem essa característica. Tá? O Kung Fu do Sul. Para quem já assistiu a outra aula sabe disso. Então, se você olhar os dois, você fala, pô, parece dois sistemas diferentes, né, professor? É, porque esse sistema só a família real podia fazer. Então, é o Tonlong lá, né, acho que é Hakka-Huk, sei lá como é que chama, esqueci agora. Então, a família real leva para o templo esse sistema que era só da família real. E a cabeça dos generais leva o que para dentro do templo? O conceito de vida e morte. Esse paradigma na guerra. Ou seja, se você vier para mim, eu tiver com uma espada e você fizer esses movimentinhos assim, eu arranco seu braço. Aí os monges, verdade, olha só, teve um quebra de paradigma lá dentro do Templo do Sul, né? Pô, existem movimentos que não vai funcionar na guerra, existem movimentos que funcionam na guerra. Vocês não vão se defender, a gente vai ter que ir pra guerra para derrubar esses caras aí. Então começou, então a gente precisa desenvolver um novo sistema. E aí vem a ideia, essa ideia já estava dentro do templo há muito tempo, que é a ideia de se criar o Wing Chun, a eterna primavera e tal.